Olá, meu nome é Iago de Souza Campelo Matos, matrícula 2020-23743, e essa é a minha apresentação para o trabalho de pesquisa em tecnologia de banco de dados em volume e análise, né, que é o TIVA. Perdão. O meu tema de pesquisa foi Big Data, é um dos campos mais impactantes da tecnologia da informação hoje. E nesse vídeo, o meu objetivo é demonstrar como podemos utilizar uma das principais ferramentas desse ecossistema, que é o Spark, para realizar uma análise prática em uma base de dados real da NBA, que foi a base de dados que eu usei para o TIBD, certo? Uma base de dados analítica. Antes de entrar na tecnologia no geral, né, porque não é uma ferramenta, né, então é importante que eu fale mais sobre essa ideia, essa tecnologia, o que é Big Data, né, no geral. É crucial eu definir, né, antes de entrar sobre o que é Big Data, um objetivo claro, né, que a pergunta que eu vou responder com essa análise vai ser: quais os 10 times, por nome, que tiveram a maior média de pontos jogados em casa durante a temporada de 2018? Essa pergunta, por mais que pareça simples, ela requer uma combinação de múltiplas fontes de dados e um processamento eficiente, que torna um excelente caso de uso para essa ferramenta de Big Data que eu estudei e como, né, eu fiz essa parte aqui. Para contextualizar a parte prática, eu vou resumir os principais pontos da minha pesquisa inicial, né? O que é Big Data? Big Data é a tecnologia que lida com conjuntos de dados definidos pelos famosos 3Vs, né, que é o volume, que refere-se à enorme quantidade de dados, a velocidade, que é a alta taxa com que esses dados são gerados, e a variedade, que abrange os diferentes formatos de dados, desde os estruturados, como tabelas no geral, até os não estruturados, que seriam textos e vídeos. O principal objetivo do Big Data é justamente processar toda essa informação, que supera a capacidade de sistemas tradicionais, no geral, para extrair insights valiosos, né? Extrair insights que normalmente talvez não conseguiríamos ver padrões, né? E apoiar a tomada de decisão nas empresas. Naturalmente, essa tecnologia ela tem vantagens e desvantagens. As principais vantagens são a capacidade de tomar decisões mais inteligentes, baseadas em análises preditivas, e o ganho de competitividade ao criar novos produtos. Por outro lado, as desvantagens são significativas, né? O alto custo e a complexidade da implementação exigem uma grande infraestrutura e profissionais especializados. E os enormes desafios com a privacidade no geral e a segurança de dados, que é um tema muito sensível hoje em dia. E para tornar isso mais concreto no geral, uma tecnologia fundamental que existe nesse universo é o Hadoop, o Apache Hadoop, que é de código aberto, né? E ele serve como base para muitas outras ferramentas. Um caso de sucesso, que foi o que eu comentei no meu formulário, é o da Netflix. Ela utiliza esse ecossistema Hadoop, processa petabytes de dados sobre o que a gente assiste, pausa, avalia, sabe? Tudo que a gente faz para alimentar o poder, o motor de recomendação, né? Mas, assim, comentando também sobre uma história de insucesso, o Google Flu Trends, né, ele tentou prever surtos de gripe usando esses dados de busca. Infelizmente o projeto falhou porque entrando assim um pouco na parte de análise de dados, ele confundiu correlação com causalidade, né? Então, isso mostra também que ter um grande volume de dados não significa que vai ter uma garantia de sucesso, né? A análise ela precisa ser metodologicamente correta, ela precisa seguir uma metodologia que faça sentido, né? Não precisa só ser uma análise feita de qualquer jeito. Certo. Agora com essa base teórica estabelecida, agora eu vou realmente usar o que está aqui na tela, né? Mostrar a parte prática. E aí, para responder sobre essa pergunta que eu fiz inicialmente dos times da NBA, certo? Quais são os 10 times por nome? Deixa eu comentar aqui. Quais os 10 times por nome que tiveram a maior média de pontos jogando em casa durante a temporada
de 2018. Deixa eu fazer assim, pronto. E beleza. Aqui no meu ambiente de trabalho eu tenho essa pasta do projeto, né, que ela tem os meus CSVs e ela tem esse código que eu fiz, e isso aqui foram os artefatos do teste que eu fiz já da análise, vou excluir para a gente poder fazer essa análise por aqui mesmo. Mas, basicamente, tem 5 arquivos CSV que compõem a nossa base de dados no geral. E só que para essa análise eu vou focar só em 2, que são os jogos, que vai ter os dados de cada partida, e o Teams, né? Vai ser o Games e o Teams, que tem as informações de cada time, com o seu nome, e esse aqui com as partidas, certo? Esse é o script Python que eu preparei. Eu vou explicar cada bloco passo a passo, né? Primeiro a gente importa as bibliotecas necessárias, principal Spark Session, e tem essas outras aqui que é para a gente poder usar funções específicas do Spark para SQL, né? Para a gente poder fazer essa análise, para brincar justamente com a questão das colunas, to date, a média e etc. E beleza, a gente vai iniciar agora esse Spark Session. Esse basicamente vai ser o cérebro da nossa aplicação, certo? Esse é o ponto de entrada que conecta o código ao processamento do Spark no geral. E beleza, eu boto isso aqui só para questão de print de terminal mesmo, para a gente poder acompanhar. E aí a gente vai usar os data frames, certo? Primeiro a gente vai usar o comando Spark Read CSV para carregar os 2 arquivos, Game CSV e Team CSV. A gente vai usar essa estrutura de dados que é o data frame. Ele é como se fosse uma tabela, mas ela vai ser otimizada para processamento distribuído. Um passo crucial em qualquer projeto vai ser a limpeza, né? Então, depois, né, eu faço outro print para a gente entender onde a gente está também. E a gente usa esse toDate. Só antes, vou só ir comentando melhor sobre o código. Aproveitar, né? Basicamente, tem esse primeiro parâmetro nos dois, né? Obviamente, que é o arquivo. O header true, ele vai dizer para o Spark que a primeira linha do meu arquivo não são dados, né? Mas o cabeçalho, então vai ter o nome de cada coluna. Senão, Game ID, Home Team ID, ia ser tudo como se fossem dados. Estragaria tudo, a análise inteira, né? E o terceiro parâmetro é basicamente para falar que vai usar a estrutura da tabela esquema, né? Então, os nomes das colunas e principalmente tipos de dados, certo? E aí, para botar em true, ele tenta adivinhar automaticamente o tipo de cada coluna. Ele vai ler essa amostra de arquivo e se a coluna contém só números, ele vai inferir que é integer, né? Por exemplo, se eu tiver só texto, vai inferir que é string. Isso é muito útil para análise rápida, como essa que eu estou fazendo agora, porque eu não vou ter o trabalho de colocar manualmente o tipo de cada uma das 20 ou 30 colunas, certo? Mas em projetos mais robustos isso aqui não é tão usado, tá? Porque fica um pouco mais difícil para poder ter 100% de precisão, né? A gente faz manualmente, mas nesse eu estou usando assim. Aí eu repito esse mesmo processo para Teams, certo? E eu vou fazer a limpeza, essa coluna de data, né, como foi lido no texto. Eu uso a função toDate para converter para um formato de data real, e isso aí me permite filtrar por ano corretamente. E aí, com os dados limpos, eu faço o join. Eu uso o join, o inner join, para combinar a tabela de jogos com a tabela de times. A condição é para que essa união é que para que essa união aconteça é que o ID do time da casa na tabela de jogos seja igual ao ID do time na tabela de equipes. Só para enriquecer os nossos dados, permitir que a gente possa ver o nome do time, não só o código numérico, né, no geral. E com os dados unidos, eu aplico um filtro, desculpa, para selecionar apenas os jogos que ocorreram no ano de 2018, certo? E aí, pronto.
E aí passa esse join, e aí eu faço a agregação. Então eu uso esse group by para poder agrupar todas as partidas pelo nome do time, certo? E em seguida eu uso a função AGG, né, com average, para calcular a média de pontos que cada time marcou em casa. E por último eu ordeno o resultado em ordem decrescente para a gente poder ver os times mais votadores no topo. E aí eu vou lá e uso o show, né, para exibir o resultado final no terminal, né? Que seria isso daqui, que é a tabela formatada pelo próprio Spark. Aí eu dou um Spark Stop. Show? Agora vamos, já que a gente entendeu a lógica do código, vamos executar ele, né? Então análise NBA.py. Opa, perdão, é o Python 3. Deixa eu dar um clear aqui antes. Python 3. Análise NBA.py. Beleza? Nesse momento o Spark está lendo o script, otimizando a consulta e distribuindo as tarefas. Esses avisos que aparecem na tela são normais para Windows no geral, então não são preocupantes, nem nada do tipo. E beleza, ele fez a análise, bem rápido. E aí, como pode ver claramente na tabela, o time com a maior média de pontos em casa foi o New Orleans Pelicans, né? Ou só Pelicans, como está aqui no texto. Que ele tem uma média impressionante, né? De quase 116 pontos por jogo. Você vê que ele não bota o inteiro, né? É realmente uma média aproximada. Muitas casas. E em seguida a gente tem o 76ers e a gente tem o Bucks, né? Você vê que o Bucks e o Warriors eles estão empatados. Ele coloca o Bucks aqui muito provavelmente por ordem de ordem alfabética, né? E o resultado ele é coerente, né? Porque essas equipes na época de 2018 elas eram potências ofensivas. E não dá pra gente um insight claro sobre o desempenho das equipes. Portanto, nessa apresentação a gente demonstrou o fluxo completo de uma análise de dados usando ferramentas de Big Data. Então a gente usa uma pergunta de negócio primeiro, né, para a gente poder entender para onde a gente quer ir, e usamos o Apache Spark para carregar, limpar, combinar e agregar os dados de múltiplas fontes, né, que aqui no caso eu peguei de duas tabelas. E a gente finalmente extrai um insight claro e objetivo, né? Se ilustra de forma prática o poder do Big Data, né, para mostrar não apenas para lidar com volume, né, mas para gerar valor a partir de informações complexas. Essas tabelas sozinhas não necessariamente serviam de muita coisa, eram muitas informações que não nos serviam de tanta coisa. E a gente pegou essas informações complexas e a gente gerou valor a partir delas. Isso é muito importante na vida real, para empresas, né, e problemas do dia a dia. E aí minha pesquisa nisso aqui foi uma questão mais analítica, mas isso pode ser feito diariamente, né, com até mesmo inteligência artificial para poder alimentar, né, aprendizado de máquina. E minha pesquisa ela se baseou em fontes como o livro Big Data, do Victor Meyer Schoemeyer, e materiais de vídeo, né, do Kai, que foram feitos por outros alunos e os vídeos no geral, na verdade, né. Não tem mais o que adicionar. Mas é isso, muito obrigado pela sua atenção. Essa foi minha apresentação sobre Big Data. Espero que tenha ficado claro e espero que ajude de alguma maneira a entender mais sobre Big Data e até mesmo sobre o Spark, que é uma ferramenta que ajuda no Big Data. Muito obrigado.